O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou que seja realizada uma audiência de conciliação, intermediada pelo Núcleo de Processos Estruturais Complexos. Uau! Sobre o uso de câmeras corporais pela Polícia Militar, claro, de São Paulo. Desde 2024, o STF tem analisado o pedido da Defensoria Pública para que o governo paulista, só o governo paulista, não altere o modelo atual das câmeras que gravam o turno inteiro do policial sem interrupções. O Supremo Tribunal Federal determinou que o programa fosse mantido, até que houvesse comprovação de que os novos equipamentos garantirão controle da atividade policial e segurança da população em operações. Meu querido Henrique Kriegner, é claro que essa é uma ação da Defensoria Pública de São Paulo sobre a questão do uso de câmeras no estado de São Paulo. Agora, o Supremo Tribunal Federal, antes de sair canetando sobre um tema que não entende, não deveria fazer audiências públicas para procurar buscar um consenso em nível nacional, em vez de focar uma questão como se fosse um despacho burocrático num processo relativo ao Estado iniciado por uma defensoria pública daqui? Com certeza, Capês. Olha, se o governador de São Paulo não fosse Tarcísio de Freitas, com certeza o problema não estaria no nível que está. Porque o que a Defensoria Pública de São Paulo está pedindo é justamente a opção que foi feita pelo governo do estado de que o policial tenha a autonomia de ligar ou desligar a câmera quando bem entender. Ou seja, quando ele for no banheiro ou quando ele for em alguma outra, tiver numa conversa entre pares, ali ele possa fazer o desligamento da câmera e quando ele for fazer uma abordagem, quando é de fato de interesse público que venha a ser conhecido o que está acontecendo ali, ele venha poder ligar a câmera como o padrão, né, dessas câmeras corporais. Isso já serve de uma maneira de proteção, inclusive até de autodenúncia do próprio policial. Porque se o policial fizer algum tipo de abordagem ou ele for envolvido em algum conflito, alguma coisa, e ele optar por estar com a câmera desligada, isso já levanta uma suspeita contra o próprio policial. Ou seja, não oferece riscos de que o policial vai ter autoridade agora para ser talvez violento, truculento ou quebrar qualquer tipo de lei. Então não é esse o ponto. O ponto é preservar a privacidade do policial. Ninguém merece ter que usar uma câmera durante todo o seu período de trabalho em momentos que não seriam necessários. Agora o policial que está ali no momento, talvez ali está tomando um café na padaria, ele tem que ter a câmera ligada o tempo todo. E ali tem uma conversa, talvez ele entra numa conversa de cunho pessoal. Não sei o que pode acontecer ali durante uma ronda. É isso que o governo do estado está fazendo. Agora, é sim uma discussão política e aqui não tem como a gente negar isso. É uma discussão política porque isso poderia ser inclusive utilizado pelo próprio STF como um laboratório. Será que essa não é uma opção viável também para os demais estados que assim preferirem fazer? Será que os resultados da câmera liga e desliga podem ser melhores e mais efetivos do que a ligada em tempo integral? Essas coisas poderiam ser perguntas a serem avaliadas. Como é Tarcísio de Freitas, como é o principal candidato para as eleições de 2026, como é o apadrinhado do ex-presidente Bolsonaro, aí isso entra no discurso político e é lamentável, porque quem sai perdendo e atrasado é a segurança pública, no fim do dia quem perde é o cidadão. Agora, doutora Priscila Silveira, os pontos favoráveis é que quando o policial usa a câmera, ele documenta aquela operação, aquela diligência, e para fins probatórios, isso é muito útil, porque não fica só a palavra dele, é a palavra dele documentada. Aquilo confere uma prova muito grande para quem está na cena do crime, na hora do crime. O outro ponto é a questão do você evitar abuso. Teve um policial, é exceção, mas teve um que jogou um averiguado do rio, no rio Tietê, de cima da ponte, da ponte Cruzeiro do Sul. Então, tem pontos positivos. O que eu digo é o seguinte, nos Estados Unidos a pessoa liga, o policial liga na hora que ele entra em operação e diligência. Como é que fica o princípio da eficiência quando tem um monte de imagem inútil sendo gravada todos os dias e o princípio da economicidade, que é você gravar coisas que não têm nenhum interesse público? Será que precisa de tanta reunião assim para saber?
Perfeito, Capês. Até tinha feito aqui uma anotação para falar exatamente sobre isso, porque uma das teses colocadas pela Procuradoria-Geral do Estado no recurso, né, que ele fez até ao STF é de que o valor seria excessivo quando se grava de forma ininterrupta, colocando aí em 5 anos um valor aproximado de 766 milhões para as atuais 12 mil câmeras existentes no estado de São Paulo. Então, a audiência de conciliação foi, né, sugerida porque o Ministério Público votou favorável à questão dela ser ininterrupta, né? Então, ela estaria ali junto com a Defensoria Pública no que tange ao prazo, ao tempo dessa filmagem. Claro, inevitavelmente, a gente observa que vai ter custo, né? Tem custo. E como você bem colocou, eu não vejo, não é? Claro, eu não sou policial, não estou à frente da criminalidade, eu não vejo nenhuma problemática, não é, de deixar, a não ser o custo mesmo aqui colocado pela Procuradoria-Geral do Estado, é um custo elevado, né, mas só que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo rebateu essa colocação, dizendo assim, que o Estado de São Paulo, como você bem colocou, apresenta um índice elevado de mortalidade oriunda da atividade policial, então não merece ter aqui, né, a quebra da gravação, devendo ser, então, mantida o modelo atual, que é a gravação ininterrupta nos moldes até então estabelecidos, que inclusive me parece que o atual governador até foi favorável, né, à mantença aí dessas gravações, Capês. Bom, eu vim aqui para desunir, não para unir. É jogar irmão contra irmão, debatedor contra debatedor e criar polêmica. É verdade. Agora, meu querido João Belutti, no que gravar o policial que não está em operação diminui a letalidade da nossa polícia? Pois é, Capês, eu também não sei, até porque, por exemplo, como seria uma gravação ininterrupta? Se durante essa gravação, num momento ali de café ou de refeição, enfim, o policial tecer críticas ao Supremo Tribunal Federal, críticas ao governador Tarcísio, críticas ao seu superior hierárquico, como que serão tratadas essas imagens? Ele estaria ali em tese no direito de privacidade dele, então não faz sentido algum a câmera ficar ligada ininterruptamente, faz sentido o que, como foi colocado em municípios e estados americanos, em que você liga a câmera, porque ou todo mundo usa ou ninguém usa, ou todo mundo usa, políticos, juízes, professores, policiais, ou ninguém usa, porque faz muito mais sentido para mim que ninguém use, porque é uma invasão completa da competência e até do feeling do policial, que é uma atividade de extremo risco, ela vem sendo tornada cada vez mais desinteressante, tanto que vem tendo um déficit, que você sempre menciona, Capês, vem caindo o interesse das pessoas por ingressarem nessa carreira mesmo, já que eles são culpados, se presume a culpa da polícia sempre, a mídia presume a culpa da polícia sempre, que devia ser o contrário. E para variar, né, normalizar o absurdo no Brasil, que foi uma decisão via tribunal. O Tribunal dá entrevista sobre o tema, faz audiência sobre o tema, que é uma política pública do Estado. E, enquanto isso, a PM da Bahia, que mata muito mais, mata o dobro da de São Paulo, com metade da população, segue tranquila, porque seria o governador, não estaria em dissonância com o establishment lulista atual. Então, é lamentável. Agora, lembrar, vamos fazer uma... Você quer se manifestar? Por favor. Veio aqui na minha cabeça o seguinte, a gente vê que eles desligam, como o Belutti colocou aqui, né? Ele vai desligar, qual que é a intenção dele tomar um café? O problema é, quem garante que ele, ao desligar para tomar um café, não estaria desligando eventualmente numa atividade. Então, acho que esse é o ponto, né, chave. Inclusive, a gente observa que até tem um projeto de lei, Capês, onde, eu não sei, né, quem está, na verdade, eu não sei de qual autoria, me perdoem por isso, mas onde ele está pedindo para que professores, de fato, fiquem com câmeras para poder não ter doutrinação. Agora, tem bem diferença entre o poder do Estado sendo exercido e um professor ministrando a aula e ensinando, né, o alfabeto. Aqui... Também depende do que o professor está ensinando também. Né? Não, mas veja, tem bem diferença ensinar e exercer força, né, letal, como é o caso do Estado usando arma. Só para fazer esse comentário com relação ao Belutti. Tenho muito medo do que se ensina por aí.